Paz, amor, muita luz a todos. Meu nome é Paulo, terapeuta energético. Hoje eu trago para vocês um tema para autoanálise e elevação de consciência, que é entender o que é a maturidade espiritual. Como alcançar maturidade espiritual e como perceber o quanto maduros somos e o que precisamos trabalhar em nós para alcançar este objetivo, que é o ponto primordial, principal da nossa existência hoje, aqui neste planeta, encarnados. Antes de iniciar, peço a todos que já cliquem aí no joinha, se inscrevam no canal quem não for inscrito e não se esqueçam de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. E os que se interessarem em fazer uma análise energética, só mandarem uma mensagem pelo WhatsApp do número que está anotado aí na descrição do vídeo. Vamos em frente então. Alcançar maturidade espiritual. Será que já estou maduro espiritualmente? O quanto maduro espiritualmente estou? O que me falta para me tornar mais maduro espiritualmente? Vamos entender primeiramente o que é maturidade espiritual. A maturidade espiritual é a tão dita elevação do estado de consciência, a reforma íntima citada por Allan Kardec, alcançar o divino. Todos esses pontos estão ligados diretamente com a maturidade espiritual. Conforme espiritualmente nos tornamos mais maduros, nós alcançamos um nível de estado de consciência maior, consequentemente, elevamos nosso campo de vibração e alcançamos uma espiritualidade mais avançada, melhorando assim o nosso estado de consciência e de visão de vida. Os nossos mentores possuem uma maturidade espiritual superior à nossa. Seres de luz, os anjos, os santos, são todos seres, espíritos, que alcançaram uma maturidade espiritual mais elevada, a qual nós estamos aqui como crianças, adquirindo experiência e nos amadurecendo espiritualmente. Tá, então quais são as características da maturidade espiritual? Essas características são as características que nós devemos refletir sempre em como estamos, se alcançamos realmente um ponto ideal, pois nós estamos aqui sempre para nos melhorar. Este é o verdadeiro motivo da vida, evoluir. E a maturidade espiritual é o ponto primordial, a base que vai nos levar ao caminho da evolução. Não estou aqui para citar 10 mandamentos e nem regras para se seguir no papel. Eu estou aqui para mostrar para vocês como fazer para se autoanalisar e ver se estamos realmente maduros e o que nós precisamos entender para nos tornarmos mais maduros. Pois existem muitos pontos, muitos dogmas que são colocados. Você é honesto, reza para o seu anjo da guarda todo dia, você é maduro espiritualmente. Relativo. O que você tem que aprender ainda para se elevar mais do que já se elevou? O que está faltando em mim para que eu consiga elevar mais a minha consciência? Pois a elevação de consciência, a maturidade espiritual, o elevar do espírito, ele não tem limites, sempre vai avançando. Conforme Jesus falou em sua passagem pela terra, tudo que eu fiz, tu também podereis fazer e muito mais. E o Jesus sempre dizia que ele estava crescendo, evoluindo, que bom era o Pai, não ele. O único título que Jesus aceitava receber era o de mestre, pois ele veio a este mundo para nos ensinar, mostrar um caminho. Porém, o título de bom ele não aceitou, pois ele disse que bom é o Pai, não ele. Entendeu o quanto nós podemos evoluir e avançar? Vamos analisar vendo as características de uma maturidade espiritual. Por exemplo, deixar de querer mudar os outros e se concentrar em mudar a si mesmo. Esta é uma característica de maturação espiritual. Quando você vê alguém agindo de forma errada, ou você deduz que a forma de pensamento desta pessoa está fora, a opinião é errada, você olha e aceita. Você consegue fazer isso? Não vou dizer que é fácil, mas eu digo
que é um exercício contínuo que vamos fazer a nossa vida inteira. Sempre vamos nos deparar com opiniões, situações, condições, ações que nos até gera revolta, que nos dá uma certa repulsa. Quanto mais você conseguir ver a ação do outro como observador apenas, entendendo que o outro age conforme o seu próprio estado de consciência e as ações do outro não te afetar, isto demonstra o quão maduro espiritualmente você está alcançando. Isso sempre vai haver aquele pontinho que vai mexer conosco, mas nós temos que exercitar constantemente e entender que ele age conforme seu estado de consciência. Então, o que me resta fazer? A minha opinião vai mudar esse ser? Não, a sua opinião não vai mudar esse ser. O que pode ajudar esse ser é um conselho, se ele aceitar, é o exemplo, se ele observar o exemplo, e as próprias escolhas dele, não as suas escolhas. A sua escolha não vai fazer uma pessoa mudar de opinião. O que irá fazer a pessoa mudar de opinião são as escolhas dela e as observações dela. O máximo que se pode apresentar são suas opiniões e conselhos, se a pessoa aceitar. Se não aceitar, nem apresente. Nós temos que respeitar a ação e o ponto de vista do outro. Bom, este é um ponto. O outro ponto é aceitar o que não se pode mudar, deixando fluir e se concentrar apenas em agir no que se pode mudar. Como assim? Este ponto me faz me lembrar a oração da serenidade. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para conhecer a diferença entre elas. Amém. Esta oração, ela cita e firma este ponto importante de alcance de uma maturidade espiritual, para que, quando nos deparamos com situações, condições em que não há ações para que aquilo mude e não entrarmos em desespero por causa disso. Tem como eu mudar tal situação? Não. Então, qual que é a saída? Não tem saída, simplesmente vivenciar a situação. Então, vivencia-se a situação sem lamuriar, sem sofrer pela causa da situação. Pois se não há ação, não há o que fazer. Está chovendo, tem como você fazer a chuva parar? Não, mas você pode usar o guarda-chuva. Eu caí em um buraco. Qual que é a saída? Tem como eu voltar para trás e desviar do buraco? Não, eu já caí no buraco. O que me resta fazer? É escalar o buraco, sair dele e seguir em frente. Se eu ficar sentado chorando dentro do buraco, eu vou sair do buraco? Não, eu tenho que me esforçar e sair do buraco. Entendeu? É ver aquilo que pode ser feito, entender aquilo que não pode ser feito e se concentrar naquilo que se pode ser feito. Um ente querido faleceu. Eu ficar sofrendo, desejando a minha própria morte, ficando revoltada com Deus porque levou aquele meu ente querido ou aquele meu pet querido, vai trazer à vida aquele pet ou aquele ente querido? Não, não vai trazer à vida aquele pet ente querido. E qual ação que me resta? Orar para que Deus abençoe e mandar boas energias para aquele ente querido. Pedir a Deus que ampare, que fortaleça aquele pet, aquele ser querido. Pois saibam que tudo aquilo que emanamos aqui no mundo dos vivos, nós também podemos enviar para o mundo dos mortos. Tem um vídeo específico sobre como ajudar os que partem. Aqueles que precisarem, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui abaixo, tá bom? Entendeu? A vida da gente sempre vai haver situações, condições, momentos em que nós não temos o poder de mudar. Nós temos o poder de apenas fazer escolhas dentro daquilo que estamos vivendo e seguir em frente. Quando nós soltamos aquilo que não dá para mudar e pegamos aquilo que dá para mudar, nós conseguimos seguir em frente com muito mais força.
É assim que se caminha, é assim que se vai. Isso é uma condição de maturidade espiritual. Como você está neste ponto? Tem algo que você fica martelando, batendo e não consegue passar nunca? E se você olhar de fora, isso realmente não dá para passar? Por que não opte em desviar deste obstáculo? Entendeu? O estado de consciência nos dá amplitude de visão. Nesses casos, eu já convido para vocês refletirem sobre a situação que parece imutável e ver quais as opções que existem que são mutáveis realmente. Qual a ação que eu tenho para sair desta linha? São pontos de vista que são exercitados e exercitados sendo conquistados com amadurecimento. Quanto mais você desenvolve essa consciência e consegue compreender isto de forma neutra, observando e agindo com harmonia, você está se tornando mais maduro espiritualmente. Maturidade espiritual é sofrer menos, independente da situação ou desafio que se vive. Ou seja, um outro item de maturidade espiritual que deve ser sempre buscado e alcançado é buscar sempre a paz. Em conflitos, não bata de frente ao conflito, desvie do conflito. Em momentos de turbulências, busque a reflexão e a interiorização, busque a paz. O outro falou tal coisa de mim. É verdade? Não é verdade? Tanto faz, as palavras já foram lançadas ao ar. Quais ações que eu tenho? O que eu posso mudar mediante isto? Buscar vingança? Eu estou buscando paz? Buscar agredir o outro ou prejudicar o outro buscando justiça? Eu estou buscando paz? Tem uma frase que eu gosto muito que resolve muitos problemas, que eu já usei muito para conseguir encontrar o meu centro e tomar a decisão correta em determinadas situações em que está envolvido conflitos. Vale muito mais a pena estar errado, porém em paz, do que estar certo e ficar em guerra. Ou seja, em momentos em que a discussão é apenas por opinião, vale muito mais a pena deixar o outro estar certo, concorde. Ah, tá bom, você está certo, porque aquele ponto não vai mudar nada no resultado final da vida, não vai mudar nada na sua caminhada. Simplesmente ele vai sair com o mérito de estar certo e você vai sair com o mérito de que a sua opinião não estava boa. Porém, você vai estar em paz. Então é muito melhor estar em paz do que buscar retrucar ou combater uma opinião de forma em que gere uma discussão e atritos. Vale muito mais a pena estar errado em paz do que estar certo em guerra. Pense nisso. Eu, nos meus atendimentos, já costumo atender muitos casais que são alvos, muitas das vezes, de magias ou de campos negativos que acabam atrapalhando o relacionamento. E os pontos fracos que são usados pela negatividade para atrapalhar o relacionamento são, na verdade, simplesmente opiniões. Ah, eu gosto desse jeito. Ah, não, eu gosto do outro jeito. E o casal vai, fica de birra, fica brigando, discutindo porque a opinião não é a mesma. Muitas das vezes não dá para chegar no bom senso. Um dos lados precisa ceder. E o lado mais maduro espiritualmente é o lado que vai ceder sem sofrer. Deixe o outro estar certo. O que importa é a harmonia e o equilíbrio. Claro, eu não estou dizendo para ser capacho, sofrer violência doméstica, ser humilhado, etc e tal. Não, gente, eu estou falando de coisas fúteis. Já vi casos de pessoas terem brigas violentas só porque usa a pasta de dente diferente. Lembra daquela pasta de dente que era de metal, alumínio, em que onde você apertava ela ficava parada? Atualmente é de plástico, né? Então, eu já vi casos de casal que brigava porque o marido apertava a pasta de dente lá no comecinho, que ele é metódico, que tem que ser lá do final da pasta para frente, para ela terminar bonitinho. E a mulher chegava, apertava com os 5 dedos no meio da pasta para sair a pasta. Ambas as ações saía a pasta do mesmo jeito.
Se não dá para entrar em acordo nesse assunto, se aquilo dói muito, então cada um fique com a sua pasta de dente. Não é mais fácil? Então, são coisas assim, simplificando a vida. Quanto mais você aprende a simplificar a vida, mais maduro espiritualmente é que você está sendo. Então observe-se. Gente, eu não simplifico a minha vida, eu faço tempestades em copos d'água. Eu entro em desespero por coisas tão simples que é só deixar acontecer, porque não tem como mudar. Então, este ponto que eu estou apresentando para vocês não é para vocês se culparem, é para vocês observarem e começarem a buscar esta compreensão. Analisando essa compreensão, vocês já estão amadurecendo espiritualmente, alcançando assim um elevar de consciência maior. O outro ponto que eu vou apresentar a vocês sobre maturidade espiritual é o apego. O apego é algo que trava a vida das pessoas. O apego é algo que nos segura a evolução de forma drástica e muito difícil de soltar. O apego não é somente coisas materiais, também em pessoas. A minha mãe tem filhos que querem tomar conta da mãe, mas controlando a mãe. Tem mães que têm tanto amor pelos filhos que querem controlar o destino, a opinião e os pensamentos do filho. Tem casais que possuem um ao outro de forma proprietária a ponto de querer controlar o pensamento do outro. Você pensou na vizinha que estava andando com decote ontem na hora que ela foi levar o lixo, porque eu sei que você viu, então você está pensando nela agora. Vocês já se viram numa situação singular? Eu já vi muitos casos de brigas terríveis de casais causados por isso. Ah, ele estava falando isso, mas estava pensando naquilo. Gente, o ciúmes é apego. Então, nós temos que nos libertar a ponto de pensar e analisar, tá? Isso é um exercício também. Você vai aprendendo, vai se desenvolvendo conforme você vai pensando sobre o assunto. Toda vez que você passar por uma situação assim, você para e reflita. Isso é viável? Será que eu estou certo em questionar este ponto só por causa disso, uma coisa boba? Um ponto em que eu gosto de apresentar que ajuda a lidar com isso. Ninguém pertence a ninguém. Não existe dono. Você não tem dono, eu não tenho dono e ninguém tem dono. Nós somos livres e não é direito de ninguém tomar posse do outro. A liberdade é algo que todos almejam. E mesmo almejando a liberdade, muitos escravizam outros emocionalmente e psicologicamente pelo sentimento de posse, de apego. E quem escraviza é tão quanto ou mais escravo daquele que é escravizado, pois este apego só traz sofrimento para todas as partes, gera conflitos, gera sofrimentos. Então, reflita consigo mesmo o quão apegado você é a pessoas e coisas. E ligando a este ponto, o último item para fechar a colocação deste vídeo é deixar de anexar a felicidade em ter coisas. Quando se é maduro espiritualmente, nós entendemos que nós estamos neste mundo para evoluir. Este é o primeiro e primordial objetivo da vida: evolução. Após este objetivo, nós podemos ter sub-objetivos, que são ter família, ter conforto, ou possuir coisas, realizações de trabalho, estudar, conquistar isso, conquistar aquilo. Tudo bem, não tem nada de errado. O que tem de errado é você se fazer escravo daquilo que você tem. Entendeu o problema? Por exemplo, tem pessoas que são escravas do próprio trabalho, pois quanto mais ela trabalha, ela percebe que mais dinheiro ela ganha. Só que chega um ponto que ela deixa de viver para continuar trabalhando. Isso gera uma escravidão tremenda e que bloqueia a evolução da pessoa, porque a pessoa não consegue avançar no seu caminho evolutivo porque está preso numa condição de vida, e essa condição de vida é extremamente material, são coisas que ela possui. É comum eu ver casos de pessoas que têm 2, 3 empregos, ou pessoas que têm empresas próprias e que trabalham 13, 14 horas por dia. Isso a vida inteira.
e quando chega uma idade mais avançada, fica doente, cansado e observa que nem sabe qual que é o doce preferido de seu próprio filho. Entendeu, gente? Tudo na vida é uma dosagem, é um equilíbrio. Nós temos que ter atenção ao espiritual, sim, mas até o apego a ponto primordial que é evoluir também já é uma negatividade. O que adianta eu ficar orando, louvando ou me dedicando à espiritualidade de forma íntegra constantemente se eu não cuido bem da minha própria família? Se eu não tenho tempo de dar uma palavra amiga a alguém que precisa? E se eu não tenho tempo de cuidar e amar a mim mesmo? A maturidade espiritual é um equilíbrio em tudo. Ah, roubaram o meu carro. Infelizmente, lamento. Tinha seguro? Não. Poxa, que chato. O que eu vou fazer agora? Andar de ônibus, Uber, juntar dinheiro, comprar outro, sei lá, não importa. A questão é, o carro já foi, mas o carro é apenas um carro. É dolorido? É. Claro, vai sentir a dor de perder aquele bem que demorou tanto para ser conquistado, mas a vida continua. Como se fala popularmente, levanta, sacode a poeira e segue em frente. Isso é desapego. Aconteceu. Agora, tem pessoas que acontecem coisas simples de percas materiais ou então prisões de trabalho ou ações ou um material mesmo que tornam a vida delas um inferno durante longos períodos. Adianta? Nós temos que dosar e equilibrar tudo. A maturidade espiritual é um equilíbrio constante. Bom, creio que esses pontos vocês já entenderam muito bem quais são o básico de evoluir espiritualmente, de elevar o seu estado de consciência. A reforma íntima tão dita por Allan Kardec, ou o alcançar a transfiguração, a transmutação, a elevação do espírito, ou seja lá qual for a linguagem utilizada nesse processo todo que se chama evolução, é você olhar para si mesmo e ver o que você precisa melhorar em você. Existem mais pontos da maturidade espiritual, como por exemplo o ego, também a gratidão, são vários pontos, mas esses pontos que eu apresentei e falei de forma um pouquinho mais detalhadas, esses pontos já levam o aprimoramento de todos os outros que chegam nesse objetivo maior. Então observem-se a si mesmos e analisem o quanto você quer mudar o outro dentro da sua vontade, o quanto você se concentra mais em mudar o externo e menos mudar a si mesmo, o quanto você valoriza a paz e aceita que seu orgulho seja quebrado, deixando o outro sair como vitorioso em uma discussão, por exemplo, para se manter a paz e ficar em equilíbrio. O quanto você deixa as coisas fluírem e observa que algo que não pode ser mudado, você simplesmente aceita e segue seu caminho buscando opções melhores. O quanto você consegue deixar a matéria ir, você aceita perder porque sabe que você pode conquistar mais depois. O quanto você vê que a felicidade não é aquilo que você tem, e sim aquilo que você é. O quanto mais importante é a família, o carinho, o amor, a vida em si, do que coisas materiais. Então, meus amigos, busquem a reflexão e analisem a si mesmos para alcançar a maturidade espiritual e cumprir seu propósito nesta vida, que é evoluir. Não se esqueçam de clicar no joinha, se inscrevam no canal quem não for inscrito. Paz, amor, muita luz a todos.